em silêncio, relógio em silêncio. Oh, esta cerveja é incrível. Pois Tu é, já deste um trequinho. Já. Eu, por mim, dava já um gol todo. Só que é forte para caralho. É forte, nós hoje estamos com cervejas fortes. E eu vou dar a explicação a seguir. Vais dar umas explicações espetaculares, então. Não vamos revelar isso no podcast, senão Em vez de quem falar- paga as explicações ao Pedro Exato. vai ficar... Ainda mais nos pedir a nós para pagar. Exatamente. Sejam bem-vindos ao podcast Finos Imperiais. Hoje, mais uma vez aqui na Golden Drac Beer House Porto. Estamos aqui bem no coração da cidade do Porto. Golden Drac, o nosso main sponsor, que nos fornece todas as cervejas e tudo aquilo que é necessário ao nosso podcast. Não é isso? Podes começar a fazer a intro para ali? Tipo, Posso? olá, Godandrag, tal, aquela coisa, coração Nós estamos do Porto, lá em não sei o quê, cima. estamos ali. Sabes porque é que estamos lá em cima hoje? Não. Porque há a fotografia. Foi tudo pensado isto. E olha, e o que é que vamos beber hoje? Olha, nós hoje vamos beber uma Keys, uma Caramel Foods Stout. É uma Imperial Stout com 11,5 de álcool. É uma cerveja escura, encorpada e cremosa, com sabores de malte torrado, açúcar escuro, chocolate amargo e café. É um verdadeiro café de pequeno almoço em forma de cerveja, em boa verdade. Na boca tem um corpo médio alto, aveludado, graças à aveia adicionada a esta receita. Tem um amargor médio e sabores de açúcar escuro, café e chocolate amargo e cacau. E é muito aveludada, muito suave e muito tricky para o volume alcoólico que tem. Não, mas parece mesmo um pequeno almoço. Tem aveia, tem café. Tem tudo. Tem chocolate. Isto aqui é um almoço. É um almoço ou um pequeno almoço. Um pequeno almoço. Para instalar para depois irmos para as obras. Exatamente. Então, vamos lá fazer estas intros que eu tenho que ler, porque infelizmente eu não consigo decorar estes textos gigantes que a minha produção me escreve. Para além de professor de matemática e físico-química, explicador, metaleiro, ainda gosta de alguma música brasileira. O jovem que está aqui sentado connosco ainda é astrónomo e faz algo que se chama astrofotografia, que ele vai explicar, para além das atividades relacionadas com observação astronómicas e workshops. Já sabemos que também deve ser da família do Sr. Jamanão MacGyver, mas este, sem dúvida, é um convidado que nos deixa curiosos sobre o que é isto de fotografar estrelas e essas coisas. Pedro, começamos o nosso podcast contigo com uma pergunta. Procuras na astrofotografia algum significado para a vida ou simplesmente gostas da beleza do universo? Olá, ora bem, isso é uma tricky question, não é? Na verdade eu acho que é um bocado as duas coisas, porque assim, é sempre primeiro muitas das vezes quando uma pessoa pega nos equipamentos e tem que se deslocar assim para um local ermo à noite, basicamente para o meio do mato, não é? Longe das luzes da cidade, muitas das vezes temos aqueles momentos introspectivos. É que isto ainda é uma coisa que demora algum tempo, não é? Uma pessoa montar o equipamento, afinar as coisas todas e depois muitas das vezes uma pessoa está uma noite toda a fazer uma única fotografia, que nos dá tempo também para refletir acerca de muita coisa, não é? Exato. Portanto, acho que também é um misto das duas coisas. Eu sempre tive assim um fascínio incrível pelo céu. Eu passei assim uma infância em Arouca, em casa dos meus avós, em que na altura havia muito menos luzes do que aquilo que existe hoje, e acho que isso desenvolveu o fascínio que eu tenho assim pelo céu, que me fez estudar astronomia, prosseguir estudos nessa área, e apesar de atualmente eu não trabalhar propriamente nessa área, tenho a parte dos workshops e das observações, faço divulgação científica. Isso aí, pronto. O que é ser astrónomo? Boa pergunta. Ora bem, as pessoas... Porque é uma coisa que... Primeiro porque as pessoas pensam... Assim, primeiro de tudo há fazer aquela grande diferença que quando eu digo que sou astrónomo, toda a gente pensa que eu consigo ler os astros e consigo Já fazer sabia que ias fazer uma piada sobre isso. Mas é Qual é o teu... eu sou peixes. O que é que podes dizer sobre isso? Mas é assim, pá, e 80% dos casos acontece isso. Astrólogo, astrónomo. Coisas Exatamente. diferentes. A gente há de trazer um astrólogo também. Não é que eu não consiga fazer um mapa astral, que aquilo também não é muito complicado. Mas essa é logo a primeira questão que se põe. E depois já existe, para quem sabe, ainda fica com a sensação de que ser astrónomo é estar a ver as estrelas, estar a espreitar pelo telescópio.
Mas não é isso. Hoje ser astrónomo é estar atrás de um computador o tempo todo a tratar dados que são recolhidos por técnicos e engenheiros que se encontram nos observatórios a captar essas imagens. Uma pessoa basicamente manda para lá e dizer, olha, quero que tu me tires esta fotografia desta parte do céu durante este tempo usando estes filtros e tal. E eles depois mandam os resultados. Ou seja, tu basicamente crias os dados para eles executarem uma tarefa e depois analisas esses dados quando voltam para ti. Isto é muito interessante, porque ontem à noite um amigo meu que me mandou um vídeo, porque toda a gente sabe que eu sou meio maluquinho por astronomia. Completamente autodidata, e eu estou aqui a fazer a apresentação, já se estão a rir porque eu estava aqui mortinho de falar. E eu tenho um amigo meu que me mandou-me umas fotos assim do espaço e não sei o quê, e eu mandei-lhe um áudio para o WhatsApp a dizer assim, tu sabias que se tu tirasses uma fotografia, há aquelas coisas que tu vês muito bonitas, aquelas nébulas e não sei o quê, não vias nada? E ele ficou assim, como assim não via nada? E eu, não vias nada porque aquilo são câmaras infravermelhos que apanham certas cores, certas coisas e certos filtros, como tu falaste agora. Sim. Nada daquilo é como nós vemos, a olho nu nós não conseguimos ver nada daquilo. Sim, mas nós também não conseguimos ver nada daquilo, às vezes até mesmo através de telescópios nós não conseguimos ver as cores das nebulosas. Exato. Não, mas não conseguimos por causa dos nossos olhos não terem a sensibilidade necessária. Exato. Tipo, se uma pessoa, por exemplo, pegar no seu roupeiro de roupa e o for fechando gradualmente, menos o meu que é todo roupa preta. Pois quase. é, como o meu. Quem tem roupa colorida... Antes de fechar já não se vê nada. Quando uma pessoa começa a fechar a porta, começa a entrar menos luz, as cores começam a desaparecer porque os nossos olhos não têm essa capacidade de distinguir as cores. Exatamente. Quando há pouca luz. E hoje em dia, nesta era de comunicação social e de imagens fantásticas, isso às vezes torna as coisas um bocado decepcionantes. Uma pessoa estar a ver uma galáxia, mas isto não é propriamente igual àquilo que eu vejo no Google. Exatamente. Não é? Porque nós, efetivamente, nós não vemos cor, nós vemos luz. Sim, mas conseguimos... Sim. Nós vemos o reflexo... Mas a cor está só que eu posso estar a dizer baboseiras e podes-me corrigir. Ainda por cima és professor, podes-me tirar com o giz à cabeça. Não tem problema nenhum. Agora já não há giz em lado nenhum. Tiras com a caneta, não interessa. Ainda sou do tempo em que um professor meu, o grande José Ramos, lembras-te do grande José Ramos, que era um professor que nós tínhamos, que ele partia o giz em bocados até acabar o giz. Quando acabava o giz, atirava o apagador. Ele não, mas atirava mesmo. Professor de quê? De matemática. As pessoas de matemática são lixados. Não, mas é engraçado essa parte das fotografias espaciais ou então daquelas coisas criadas por AI, pronto, que é muita coisa criada por AI agora a partir de fotografias que se tiram. E, por exemplo, nós temos agora um telescópio aí que anda aí, que eu não me lembro do nome dele. O James Webb. Sim. Que tira umas fotos incríveis. Comparadas com o Voyager. O Hubble. O Hubble, exatamente. Desculpa, o Voyager já lá vai ao tempo. O Hubble é uma coisa absurda. O sensor daquilo deve ser uma coisa absurda mesmo. Mas é um bocadinho diferente, porque este James Webb está programado mais para a zona do infravermelho. Portanto, é natural que as coisas sejam um bocadinho diferentes. Mas em astrofotografia também usamos muito o infravermelho. Pois. Nós conseguimos... Eu, aliás, tenho uma câmara que está modificada exatamente para apanhar os infravermelhos do céu. É comum só retirar o filtrozinho à frente do sensor das câmaras. Há quem tente fazer sozinho, há quem mande isso para algum sítio para garantir que tenha sucesso. Exato, não é? Mas, está bem feito. Mas é comum isso acontecer porque, de facto, as câmaras reflex, principalmente, têm um sensor que nos limita para fazer o balanço de brancos, correto? Sim. Limitam-nos o vermelho. E aí perdemos muita informação, principalmente porque as nebulosas, principalmente de hidrogênio, elas emitem em infravermelho. Pois. Mais. Por isso é que nós não temos o espectro de ver. Eu acho que aqui o Pedro junta aqui uma série de competências um bocado assustadoras para tirar fotografias das estrelas. Eu não sei se percebeste, mas ele é professor de físico-química, matemática e astrólogo. Ou seja, tu tens aqui um triângulo. Eu tenho que te fazer uma pergunta que eu mandei-lhe a pergunta e ele partiu-se a rir. Eu até te vou fazer a pergunta exatamente como lhe mandei. Não, está aqui. Está aqui, ó. Físico-química era uma das coisas que eu mais odiava na escola. Interessei-me por física depois de sair da escola para encontrar respostas para muitas das perguntas que tinha sobre cinema de ficção científica, tal como te disse antes de começarmos a falar no podcast. Achas de que de alguma maneira a físico-química lecionada nas escolas podia ser melhor
Ou achas que é uma coisa que aparece com o tempo, ou é um interesse que aparece com o tempo das pessoas? Ou é uma coisa que nunca aparece? Eu acho que isso depende um bocadinho do professor, porque o professor também tem um bocadinho de versatilidade e pode dar as aulas de maneiras diferentes. Não é? Sim, claro. Claro que se uma pessoa estiver a falar de um professor que esteja a ler os textos repetidamente, isso torna-se chato, não é? Sim. É sempre interessante criar ali algo que possa atrair a atenção dos alunos. Achas que a física merece sempre experiências? Eu acho que a física é extremamente importante para nós entendermos o Para funcionamento nós das percebermos coisas. o funcionamento das coisas. Eu lembro-me sempre do Walter White. Não sei se viste o Breaking Bad. Eu lembro-me sempre daquelas... Por acaso não vi essa série. Meu Deus É do céu. verdade. É que Já tem toda a aqui dois gente- toda a criminosos. Tem aqui dois criminosos. Mas isto é crime. Eu depois chamo a PJ. É uma das melhores séries de sempre. E ele é professor de Química. Sim, eu sei a Pronto. história. E ele dá a primeira temporada, ele ainda é professor de Química, pronto. Spoilers, uma série que saiu há 10 anos, peço desculpa. Ele é professor de Química e eu acho piada que ele nas aulas dele, apesar de ser um atadinho e tal, não sei o quê, ele faz muitas experiências. Eu olhei para aquilo e disse assim, isto é espetacular. Se eu tivesse tido um professor de Química ou Física assim, eu tinha vibrado. Eu tinha um professor, não querendo dizer nomes, não vale a pena, que era chato. Nós tínhamos até trabalhos de laboratório, mas era chato, meu. Eu ficava assim, fogo, tipo... E depois era pessoal que era de já, o melhor aluno... Mas vai para eu acho que o Pedro deve ser um professor fixe, porque ele tira fotografias às estrelas. Sim, Chegas agora- lá e mostras, tipo... às vezes mostro. Por acaso, ainda esta semana mostrei. Pode ser uma não aula. foi, e não foi por causa de Físico-Química, foi por causa de Matemática. Uau, porquê? Porque o tratamento que uma pessoa faz em astrofotografia é com estatística. E eu estou a dar estatística. Como é que Como é que faz isso funciona? Porque uma pessoa elimina o ruído é algo que é aleatório, Uhum. não é? Então o que uma pessoa vai fazer é a média dos pixels e vamos basicamente só usar os melhores e ao fazer a média conseguimos eliminar uma parte do ruído. Mas isto é das interessante, imagens. isto é interessante, Muito interessante. porque tu consegues pegar numa coisa que é uma coisa interessante que nós agora estamos a passar, porque estamos a montar uma empresa e não sei o que, e no outro dia vimos 324C. através de um Excel. Opa, há muita coisa que ele diz, opa, eu não ligo nada à matemática e não sei o que, e eu digo, pois, mas é muito útil agora. Menos o teorema de Pitágoras, que ainda estou para usá-lo desde cedo da escola. Desde que não seja o da FNAC. Lá está. Acho que o da FNAC, isso foi mesmo uma notícia. O Miro, um convidado que nós estamos aqui, também falou disso. Acho que aquilo foi uma vergonha mesmo. Pronto, mas é verdade que às vezes é muito útil e tu estás a fazer isso que é ainda mais, que é passar aos alunos a utilidade do dia-a-dia que tu estás a passar, por exemplo, olha, estatística para fazer uma foto. E isso é Exato. muito importante, uma pessoa ter a noção de que de facto quer a matemática, útil. quer a física estão presentes no Em nosso tudo. dia a dia em tudo que nós fazemos. Tenho que te fazer uma pergunta que eu estou aqui. Consegues-me dizer a fórmula resolvente de cabeça? A fórmula resolvente? Não é assim que se chama? Menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Incrível. Incrível. Isso dá-se no básico. Eu vou explicar aqui uma coisa. Eu não faço ideia da fórmula resolvente. Ainda estou para usá-la. Ainda não usei uma vez. Ainda estou para usar. E tive um exame em que apareceu a fórmula resolvente e eu não soube e tirei para aí 2 e ainda estou para usar a fórmula resolvente. Um dia que eu uso o telefone e digo assim, olha, hoje usei a fórmula resolvente. Hoje foi o dia. Já passaram... Não, mas eu acho 15 anos, que é uma coisa, é uma dificuldade depende dos professores, a verdade é essa, mas eu tive alguns professores e os que mais me marcaram, sem dúvida, foi os professores que conseguiram transpor para um dia a dia aquilo que nós estamos a aprender ali. Eu acho que o professor tem que ter Por três... exemplo, nós estávamos a falar em tom de brincadeira do José Ramos. Sim, incrível. Para mim foi dos melhores professores que eu alguma vez tive. Eu até ao 7º ano tinha boas notas a matemática por causa do Zé Ramos. Epá. A partir do 7º ano, descambou, foi uma porque coisa era uma louca. pessoa que passava para o dia-a-dia, ou seja, ele E não dava-nos só, exemplos dava-te práticos confiança. de dia-a-dia daquilo que tu podias utilizar aquelas ferramentas, tipo como é que vais resolver isto, quando tiveres esta situação podes resolver com isto, quando tiveres aquela situação podes resolver com isto, que é um bocado... É para isso que a escola serve, não é só para ter notas. Sim, mas É para isso que a escola serve. eu acho também que a confiança também é uma coisa muito importante, porque os alunos, a partir do momento que às vezes uma pessoa
manda trabalho de casa ou coisa do género, não o fazem, é assim, isso às vezes é uma perda, é uma falta de confiança do género, eu não sei, não vou fazer. E isso é muito importante na área das ciências, é eles terem alguma confiança de que pode não parecer, mas se eles tentarem, conseguem. Há uma coisa que eu acho Ou pelo que menos conseguem alguma Isto é coisa. uma perspectiva Deixa-me só que dizer eu isto. nunca tive. Eu acho que Isto é que era isso que eu acho que vais dizer o mesmo que eu. Eu acho que nas escolas, e é um problema que, pronto, não queremos estar a alongar aqui no ensino, mas eu acho que um problema das escolas é que os miúdos, e eu tinha esse medo, é que era o medo de falhar, o medo de errar. Nunca ninguém me disse na escola, já me disseram em vida adulta, em trabalho, já me disseram até com ele, que agora com o trabalho não sei o quê, mais vale errares e fazeres do que não fazeres nada. Há uma frase que eu Só adoro que que nunca é, me disseram isto na escola. mais Sem vale, dúvida. eu adoro uma frase que é mais vale feito do que perfeito. E mesmo em ciência, se nós pensarmos, existem muitos estudos, aliás, existem várias teorias acerca de várias coisas, não é? E para cada situação podem haver 3 ou 4 teorias diferentes. E mesmo que haja uma tendência para as pessoas acreditarem numa delas, continua a haver estudos sobre as outras. O que é bastante interessante e necessário, porque o facto de nós fazermos uma publicação científica em que nos mostre que alguma coisa está errada é um progresso. Exato. É um progresso científico, Se apesar de calhar muitas até vezes mais. as pessoas pensarem que, ok, mas isso não dá nada. Ok, mas nós sabemos que isto não dá nada. A ciência, quanto mais vezes eliminar as coisas que não dão, mais Claro. depressa se chega à coisa que dá. Claro que sim. Pronto, é essa a lógica, não é? Mas eu agora só falei para a câmara porque me esqueci de uma coisa. Nós tivemos um professor que, por acaso, vai ser nosso convidado, e até já podemos anunciar aqui, que também foi dos melhores professores que nós tivemos, que uma das coisas que ele fazia também era isso. Ele, primeiro, é aquelas 3 fundamentais. Era um respeito total e absoluto. Ele entrava dentro da sala, aquilo parecia o colégio militar, mas era um colégio militar fantástico. Porquê? Porque ele cá fora era um gajo espetacular. Era nosso amigo. Era nosso amigo. E era Cá um gajo fora que fazia... ele conseguia falava ser connosco, nosso amigo cá fora. mas lá dentro E era uma dentro- coisa. E depois fazia uma coisa fantástica, que era... Eu, as melhores notas que tive a português e as melhores notas que tive a inglês foi com ele. Porquê? Porque ele ensinava, mas ele explicava e era assim... Eu nem sei explicar bem, já passou muitos anos. Eu aprendi inglês com ele. Eu tive inglês desde o 5º ano e eu comecei a ter boas notas em inglês no 10º. Eu era assim um nabo em inglês. Percebes? É isto. Há coisas que não se compreende. O que é que te fascina nesta ciência da astronomia? O que é que... Eu acho que há tanta coisa que é fascinante nisto. Às vezes, o simples ato de uma pessoa se deitar à noite, às vezes, e estar a observar as estrelas e perguntar, tipo, estas distâncias são assim uma coisa tão colossal, tipo, eu acho que é incrivelmente fascinante pensarmos que existe assim uma coisa que está lá fora, mas ao mesmo tempo está incrivelmente inacessível para nós e é muito complicado porque na prática a maior parte das ciências nós conseguimos fazer experiências, não é? Existem 2 ciências em que não dá para fazer experiências, que é a psicologia e a astronomia. Não é? A psicologia não convém andar a mexer na cabeça a ver o que é que dá, não é? Exato. Psicologia e neurociências. E a astronomia não conseguimos ir lá. Não é? Exatamente. Portanto, nós estamos um bocadinho limitados em termos da parte da experimentação na astronomia, não é? Portanto, temos que nos amanhar com os dados teóricos e com a instrumentação. Exato. A ti não te fascina, tipo, o que acontecia-te, por exemplo, o Chico tem, eu não consigo definir isto, sobre a relação da grandeza do universo. Tu dizias que tinhas, disseste-me várias vezes que tinhas a curiosidade dele do universo tinha a ver com Então, é assim, eu a digo, sensação de vazio. de vazio. É isso. Então eu digo-te isto desta maneira. Também. Imagina que se nós pegarmos no Sol e reduzirmos a escala toda do universo de maneira que o Sol se torne um grão de areia. Okay? A estrela mais próxima está a 30 km. Ia bem. Ou seja, nas zonas em que estamos dentro de uma galáxia, dentro de um braço, de uma galáxia que são uma zona com bastante densidade, temos os grãos de areia espalhados por 30 km ou separados por 30 km, o nosso universo é principalmente vazio. Por outro lado,
o nosso universo e aquilo que nós sabemos dele é apenas 4% daquilo que se pensa que Exatamente. existe. Era isso que eu ia dizer. Portanto, 4%. na verdade, nós não sabemos, estamos às escuras. Nada, zero É por isso que eu gosto bola. de cerveja preta. Sabe- Estar neste ambiente de escuridão. Sabes o que é que me fascina sobre o universo? Fascina-me o universo o que me fascina nos oceanos. Que é ou seja, a descoberta. É o que nós podemos descobrir sobre ele. E cada vez que aparece uma nova descoberta de uma coisa, uma nova coisa que apareceu, um novo exoplanet que aparece todos os meses aparece uma nova Terra. 36 mil milhões de anos de luz. Uma absurdidez, uma coisa ridícula. Que foi um gajo que olhou por um buraquinho e disse assim, aquele parece-me, percebes? Como é óbvio que é matemática e envolve muita ciência, como é óbvio, eu não estou aqui a desprestigiar ninguém. Mas o que me fascina sobre as distâncias que nós estamos a falar é que é uma teoria que eu também já falei uma coisa muito rápida, mas se calhar tu consegues aprofundar nessa situação. Existe uma teoria que nós chegamos cedo demais. Sim. Essa teoria para mim é das teorias que faz mais sentido. É gira a teoria, Mas para mim faz muito sentido, que é, ou seja, o tempo para nós é uma coisa esquisita, porque o tempo não tem, ou seja, o tempo é uma percepção humana, certo? Eu aí tenho assim algumas dúvidas acerca de ser só uma percepção humana, caramba. Tipo, Porque achas que há um início e um fim do universo? Não, mas não tem que haver um início e um fim. O início e o fim só se aplica enquanto o tempo existir. Agora, nós não sabemos o que é o tempo. Exato, Okay? pronto, ok. Assim, é aquilo que eu costumo dizer. Uma pessoa, o universo deu-se com o Big Bang. Ok. Uma teoria. E o que é que havia antes? Não se pode perguntar o que é que havia antes. Não havia tempo. Não há advérbios temporais que se podem aplicar a fazer perguntas sobre o que havia antes, quando o antes é um advérbio temporal e não havia tempo. Isso não cria alguma ansiedade? Se uma pessoa pensar demais. Exato. Eu já me criou algumas. Mas às vezes precisava assim daquelas coisas que nos levam assim para a estratosfera, aquelas coisas que a gente fuma, que era para perceber que certas coisas, porque às vezes eu afundo-me nestas coisas. Não, mas é tipo... É isso, é a existência humana, todas essas coisas são, sim, claro, são mas questões que nos... Diz-me uma coisa, em relação àquela teoria que eu te falei, sim, que acho que é uma das teorias que para mim faz mais sentido, que é, nós chegamos cedo demais e então é por isso que não conhecemos mais nada no universo. Tu não achas que faz algum sentido? Eu acho que nós não nos devemos primeiro precipitar, Okay, porque da maneira como as coisas estão a ir, eu não sei até que ponto é que nós não vamos descobrir potenciais sinais de vida em qualquer um dos bocadinhos que nós estamos a explorar agora, tipo Marte, Vênus. Existem umas sinaléticas na atmosfera que também falam, que dizem que aquilo só pode ser um pronúncio de algo biológico, alguma coisa biológica a acontecer na atmosfera de Vênus. Eu não estou a falar de vida no geral. Estás a falar de vida inteligente. Estou a falar de vida inteligente. Vida inteligente dificilmente no nosso sistema solar teremos. Sim. Acho eu. Uma pessoa nunca escavou dentro de Encélados ou de Europa, que são as duas luas que poderão ter condições para ter vida. Mas nós também, vocês pensem assim, da mesma maneira que as coisas estão tão separadas, também é muito difícil. Assim, a luz demora 4,2 anos a chegar à estrela mais próxima de nós. Ok? A nossa civilização, como civilização, nós emitimos as primeiras emissões de grande, como é que eu ia dizer, foram emissões de ondas que foram suficientemente energéticas para sair para o espaço, foi em 36, nos Jogos Olímpicos de 36. Nós não temos sequer 100 anos em que estamos a emitir ondas eletromagnéticas para o espaço, ok? E em 100 anos de luz, nós devemos ter à volta, não sei se eram 30 e tal estrelas, assim, que nós temos em redor. Portanto, os nossos 100 anos de existência em que estamos a emitir e a receber ondas eletromagnéticas, no fundo, poderão ser os sinais que nos permitem ver se existe vida noutros planetas ou não, é um espaço muito curto. Exato, da nossa existência. 4% é muito curto, 4% é muito pouco. Da existência, ou seja, da exploração do universo, vamos dizer. Mas é assim, eu estou a falar destes 4% tem a ver com a matéria que é visível. Pronto. Exato, é isso.
Os outros são a tal energia negra e matéria negra. Que ninguém sabe o que é bem aquilo. Sim. Ainda estamos a tentar descobrir. Sim, mas em termos de civilizações, estamos a pensar que essas civilizações existem. Vamos supor que é o Darth Vader. Vamos supor que é o Darth Vader. Exatamente, esperemos que não venha aí a Estrela da Morte. Mas esperemos que sim, só para que o Jorge Lucas tenha um processo em tribunal por plágio de uma coisa real. E ele ficou completamente à nora. Quem é o Jorge Lucas? Quem é o Darth Vader? O que é matéria negra? Eu aqui estou só a assistir mais uma vez a uma conversa. Mas eu adoro estar sempre a aprender, não é? Tens aí mais alguma perguntinha daquelas assim jeita? Ui, tens aí uma ficha. Então. Não te deixa assustado a dimensão do universo? Ou não te deixa a pensar sobre alguma coisa? Assim, é giro uma pessoa pensar sobre o assunto. Se me deixa assustado, não propriamente. Tipo, vou ficar assustado com o quê? Tipo, não... Assim, nós... O nosso planeta a cabeça dele não, neste momento deu um boom. Porque ele o que lhe assusta é a dimensão do universo. Mas ainda para mais está longe. Não está longe, está aqui ao lado. Está aqui ao lado. Não está aqui ao lado. Uma coisa engraçada que eu vejo sempre quando vejo em documentários, eles acabam sempre com aquelas mensagens muito fortes que dizem, e nós estamos... Primeiro, a Terra é uma coisa imperfeita que nasceu, ou seja, uma coisa que nasceu imperfeita e que criou uma perfeição à volta dela. Nós temos o cinto de Orion que nos protege, nós temos Vênus que é enorme, que tem uma gravitational pull incrível, nós temos o Sol que não sei o quê. Nós estamos aqui no meio, num sítio quase perfeito, em que ninguém nos toca. É muito difícil, estamos ali. Essa é uma das principais condições para o desenvolvimento de vida, que é isso. Estabilidade. Nós estamos com uma estabilidade absurda, que é uma coisa que acontece... Isto nós somos um acaso. Por outro lado... Só isso já isso assusta-me, que nós estamos a 2 milissegundos de... O Sol lembra-se e diz assim, é literalmente isto, o Sol lembra, vou dar um peido para aquele lado. Tu tens a noção que se o Sol, um raio de Sol bater na Terra, a eletricidade morreu na Terra? Não há contacto com ninguém durante... Neste momento... Não vamos exagerar. Vamos todos morrer. Não vamos exagerar, porque aliás, e nós neste momento, agora posso criar um bocado de dramatismo, estamos a atravessar o pico das erupções do Sol. Mas porquê? Eu não dormi hoje, não vou dormir amanhã. Isto vai ser uma coisa com que vais lidar de 11 em 11 anos, quer tu queiras ou não, porque é o ciclo do Sol. Portanto, de 11 em 11 anos o Sol de facto aumenta a sua atividade e torna a sua atividade, aliás não foi por acaso que foi vista aquela aurora boreal cá em Portugal, que se falou há uns tempos. Sim. E eu estava a fotografar nesse dia. Foi incrível. Sim, porque existe um evento cá em Portugal muito engraçado que é a concentração de telescópios. Ok. Sim, e que existe de 2 em 2 anos. Em Moimenta da Beira. Acho que o Chico vai começar a participar. Vou pensar. Aquilo é espetacular. Imagina o que é tu encontrares, estavas a falar há bocado. Sim, daquele alguém. senhor. Agora imagina o que é uma centena ou 2 centenas deles. É tipo o encontro de Motard, só que telescópios. Exatamente, mas eu acho que eles há sapacos de telescópios. Eu acho que era um evento, devíamos de ir os dois. É muito giro aquilo. Quando for, tens que nos... Sim, eu aviso, claro que sim. Tens que nos dizer e nós vamos. E é engraçado porque, de facto, a comunidade reúne-se toda, leva os telescópios e aquilo é giro para uma pessoa andar a espreitar pelos telescópios uns dos outros. Exato, e ver o que é que eles andam a fazer e uma pessoa aprender também um bocado. Claro. Uma pessoa nunca sabe tudo. Não é? E passa a vida a aprender. Passamos a vida até morrer a aprender. Exatamente. E isto para falar de quê? Acho que já me perdi. É normal, nós acontece muito isto no podcast. Mas aí tu tens aí uma pergunta muito fixe. Não, nós estávamos a falar da dimensão do universo, mas tens aí uma pergunta mesmo porreira, que é, e isto aqui já é parvoíce, porque não sei se é parvoíce, se calhar tu até vais dizer, eu acredito piamente nisso e não sei o quê. Universos paralelos. O que é que tu achas sobre isso? Eu tenho assim uma coisa com isso que não... Então pronto, é isso que a gente quer. Porque eu também tenho. Porque eu também me faço uma comissão que eu fico... Ainda para mais agora uma pessoa vê isso aplicado à Marvel, aplicado a tudo e mais alguma coisa. A ideia dos universos paralelos para tudo. Sim. E alguma coisa. Aquilo é só uma teoria. Exato, é uma teoria. Só que é uma teoria que para mim não faz sentido nenhum. Mas isto é uma opinião minha. Será que é possível? Será que nós existimos numa bolha de vários universos? Sim, pode ser que sim.
Não, também é muito difícil nós estarmos a dizer que não, porque sim, é mas muito isso difícil é estarmos a mesma que coisa que nós estamos aqui os três sentados e dizer assim, pode ser que a gente na sexta-feira, na próxima sexta, onde nós ganhamos Euromilhões. Isto é literalmente... Pode acontecer. Desde que nós joguemos. Exato, a gente Mas a joga... probabilidade também de eu ganhar a jogar ou a não jogar é quase a mesma. Exatamente. Quase a mesma coisa. Portanto, né? Mas é engraçado porque quando eu ouço falar em universos paralelos, eu vejo documentários que o pessoal... Podemos falar de coisas engraçadas? Vamos falar de coisas engraçadas. Vamos falar, por exemplo, sei lá, tu conheces a teoria da Terra Oca? Aquela teoria de que é de Júlio Verne, basicamente, ou não? Foi criada a partir disso. Sim. Que é, ou seja, houve alguém que leu o livro e que viu um filme, depois fizeram um filme sobre isso, que é a Viagem ao Centro da Terra. Sim. E depois houve algum iluminado, que disse, atenção, eu não estou a julgar ninguém, vocês acreditam no que querem, só que é um bocado estranho. Que é uma teoria em que nós não podemos ir ao Alasca. O Alasca podemos, o Alasca está aberto, é frio. Não podemos ir ao Polo Norte? Ao Polo Norte, exatamente, sim. Que está fechado e só tem lá cientistas a trabalhar em coisas, até porque ninguém quer estar lá porque está muito frio. É o Polo Sul, isso. É a Antártida. Exato, ou seja, o outro não tem lá ninguém. O outro não tem lá ninguém. Pronto, não tem lá ninguém. Pronto. E eles dizem que lá é uma entrada. Uma entrada que tem um buraco e que tem uma civilização dentro, que é uma evolução humana ligeiramente mais avançada e que tem civilização lá dentro espetacularmente grande. A cara do Pedro. A cara do Pedro. Atenção, que isto é uma teoria com milhões de pessoas à volta, tal como a Terra plana e tal como outra, que eu acho que vocês não conhecem, que eu adoro estas teorias, que é que além da Terra ser plana, a Terra é o centro do universo. Ok. É um upgrade, do terraplanismo. É. O que é fantástico. O que é que tu achas sobre o terraplanismo? Vamos esquecer a Terra Oca porque a Terra Oca... Eu nem me estou a rir da teoria. Eu só me estou a rir das caras do Pedro, as expressões do Pedro. Eu sou um bocado agressivo com isso. Força! Eu sou um bocado agressivo com isso, porque há certas coisas que... a evolução científica foi uma coisa tão bem feita e é algo que foi tão bom para nós. O pessoal que morreu por causa disso. Gente que morreu, tipo, hoje em dia temos tudo e mais alguma coisa, telefones, e eles estão a usar os telefones para propagar essas notícias. Quando foram coisas que foram obtidas com ciência, com experimentação. E agora, de um momento para o outro, em que não há dúvida nenhuma de que as coisas não há. São esféricas ou ovais, ou... Exato. Como é que alguém pode meter e teimar que a Terra é um disco? Que a Terra é um disco. Isso não... Em termos gravitacionais nem sequer faz sentido. Eu acho que isso é só estúpido. É só estupidez. Eu não disse nada, mas eu concordo. Não, porque não faz sentido. Uma vez vi um documentário que era o que é que aconteceria se a Terra fosse plana em termos gravitacionais. Bem, era absurdo. Tu chegavas a um momento que a Terra nos cantos, tu ficavas espalmado na Terra, porque a gravidade não era comportável. É uma coisa esquisita, meu. Eles explicam lá isso, eu também não vou estar aqui a explicar, porque também não me lembro. Mas no entanto, isso já deve ter dado para aí pelo menos um Darwin Award. Vocês sabem o que é os Darwin Awards? O Darwin Awards é de pessoal que faz... Que morre de maneira estúpida. Porque houve acho que há uns tempos atrás se mandou num foguetão para provar que a Terra era plana e acho que não voltou, não sei. Tu soubeste de um que fez assim, que ele pegou e eles dizem que por a Terra não ser plana, a Terra é plana, portanto, ele se pegasse numa lanterna e apontasse, a luz passava pelos buracos todos certinhos, ou seja... faziam os buraquinhos nos papéis e eles passavam sempre certinhos. E ele faz essa experiência e não resulta. E ele diz assim, alguma coisa está de errada com o papel. Claro. Porque depois, tu dizes uma vez, dizes duas, e eles vêm com outra, mas não dá, porque... E tu sabes porque é que esta teoria nasce? Esta teoria nasce de vinda da teoria de que também não fomos à Lua. Pois. Que também há essa teoria, pronto. A teoria que não fomos à Lua nasce que a NASA é mentirosa. E é tão mentirosa que mente sobre a forma da Terra. Lembrei-me de outra. Esta é engraçada. Vocês sabem da teoria que a Antártida dá a volta à Terra
e basicamente há uma barreira de gelo à volta da Terra, que a Terra é plana. Atenção, a Terra é plana. A Terra tem que ser plana. Imaginem, a Terra é plana. Mas Imaginem que em 3 dimensões. imaginem que este bocado é a Terra plana. Assim, pode ser uma coisa cognitiva, não é? Tipo, as 3 dimensões, há gente que se calhar não consegue há gente que não é bom a geometria descritiva. Exato. O X, o Y, o Z já é complicado. Não, mas imagina isto, está aqui a Terra, não é? Plana. Então aqui os continentes e não sei o quê. E depois à volta tem uma parede de gelo. E a parede de gelo protege outra coisa. O que é outra coisa? São outras ilhas de outros planetas, tipo a Terra, que têm vida para além disto. Vocês têm que pesquisar estas teorias. Não é? Tipo, Exato! Vocês têm que pesquisar isto. Porque as teorias sobre estas coisas são fantásticas. Eu passo horas a ver isto. Eu vejo documentários de pessoas a falar, como nós neste momento estamos a falar, de uma coisa séria, que nós não estamos a gozar com ninguém, cada um acredita no que quiser. É como um clube de futebol, cada um é de quem. Aí é que está a questão, é que eles estão a crer, e é que a ciência não é uma crença. Pois não. E isto não é uma questão de acreditar, é uma questão de ser um facto. Porque Exato. É que não tem nada a ver. A cientologia baseia-se a Bíblia da cientologia é um livro de ficção científica, não é? Eu não fazia ideia disso, mas explica muito o comportamento de Tom Cruise. A própria cientologia é baseada acerca que houve umas raças extraterrestres que vieram aqui para a Terra deitar umas estrelas nos vulcões. Até por falar nisso, tu acreditas na existência humana noutros planetas? Ou seja, o que é que tu vida queres dizer inteligente. Uma vida inteligente. Nós falámos sobre isso há bocado. Humana não necessariamente. Assim, dificilmente. Porque, tu repara, não é por acaso que nós vemos o visível para nós, a radiação visível, aquilo que nós vemos, não é por acaso que nós vemos este género de radiação. Porque basicamente é o máximo que é emitido pela nossa estrela. Se a nossa estrela fosse um bocadinho menos quente, muito provavelmente nós veríamos no infravermelho ou coisa do género. Okay? Não é por acaso que uma pessoa tem 2 olhos para a visão estereoscópica, e há certas... nós temos um peso gigantesco sobre as nossas cabeças. É uma perfeição imperfeita. Fizermos as contas, qual é que é a quantidade de massa de ar que nós temos em cima suportamos todos os dias, é uma coisa gigantesca. Exato. E nós somos feitos e existimos aqui por causa da evolução da vida neste planeta, que se adaptou às condições do planeta. E noutros planetas em que as condições sejam diferentes, é natural que a vida, para surgir, surja adaptada àquele planeta e não às nossas condições. Portanto, poderão ser condições completamente diferentes e eles podem ter outro género de fisionomia. Olha, eu quando... Esta maneira de pensar faz-me muito lembrar naquilo que falámos dos filmes de ficção científica. Existe um filme chamado Annihilation, não sei se já viste, que é da Netflix, é um exclusivo da Netflix, é dos poucos exclusivos da Netflix que vale a pena ver. É basicamente uma invasão alien, só que tu não percebes. Desculpem. É uma invasão alien que tu não percebes de início o que é que está a passar. É uma área que está fechada, tem umas nuvens e basicamente cria uma fauna esquisita nas paredes quando se propaga. Uma cena esquisita, super esquisita. Então qual é a ideia do filme? A ideia do filme, desculpem lá o spoiler, não vou dizer o fim, porque o fim também é um bocado filosófico, é quase como um 2001 Odisseia no espaço, deixam um final aberto para uma interpretação. O que é que eles fazem? Eles vestem uns fatos hazmat, aqueles de pandemia, estás a ver? Eles todos até um branco, e entram lá dentro, porque não podem respirar, porque a partir do momento em que se respira também tem uma interação lixada com o alien. O alien é um gás, que é um ser inteligente, que é uma coisa inteligente, que se propaga, e que a ideia dele é basicamente a reprodução, que é para, ou seja, controlar o planeta nesse aspecto, que é para depois ir para o outro, e toda uma vez, pronto. Eu acho que esse conceito de uma coisa inteligente tem que ter um cérebro, pode não ser um conceito, porque, ou seja, as leis da física podem mudar noutros sítios, certo? Não. Não?
Não, Isto foi um não muito perentório, não é? Em princípio, não. As leis da física mantêm-se constantes no nosso universo. Não achas que poderá haver mudanças? Não achas que... Não deves ter sítios onde a velocidade da luz seja diferente, as constantes físicas sejam diferentes. Aliás, constante gravitacional é constante gravitacional Sim. universal. Exato. Percebes? Portanto, teremos físicas diferentes em situações extremas, como é, por exemplo, o caso dos buracos negros. Exato. Zonas em que a densidade é muito grande, temperaturas são muito altas, aí poderemos ter um funcionamento da física diferente, não propriamente porque a nossa está errada, mas porque essas condições extremas criam outras situações que dominam em relação àquelas que nós estamos habituados. Claro. Mas a física ser diferente, não. Ou seja, por exemplo, aquilo que acontece, e agora logo eu falar outra vez de cinema, aquilo que acontece, por exemplo, no Interstellar, em que tu já viste de certeza o filme, pronto. Aquilo que acontece no Interstellar, em quando eles vão para um planeta, que é o planeta das ondas, em que um dia lá são 20 e tal não sei, anos na Terra, uma coisa assim absurda, ou umas horas lá, nem é um dia, é umas horas. Aquilo pode acontecer. Aquilo é uma coisa plausível. Aquilo é uma coisa plausível em termos de relatividade. Sim, Exato. Eu já não me lembro muito bem qual é que era. A lógica é o planeta está demasiado próximo do buraco negro. Pronto, ok. Então aí tens uma distorção. E é uma distorção de tempo, uma distorção temporal enorme. E uma das razões porque eu gosto muito desse filme, e estávamos a falar antes do podcast começar, é exatamente o facto de uma ou duas coisas são ficção. O resto tem tudo uma explicação. Ou seja, o filme tem o filme teve 4 anos de produção. Desses 4 anos, 2 anos foram com uma equipa de cientistas. Um dos programas que eles usam ainda hoje é utilizado pela NASA para criar mock-ups de buracos negros. Ou seja, a mock-up do buraco negro... Vocês lembram-se do Deep Impact? Deep Impact, lembro-me, sim. Pronto, o Deep Impact foi... tinha um conselheiro científico que era o Schumacher. Era o Schumacher, acho que era o cientista. Em que ele disse que ele aprendeu mais como se faziam filmes do que eles aprenderam sobre ciência. Portanto, às vezes, isso ter equipas científicas eles também tinham. Só que aquilo era o cometa que estava sempre em cima da América, em todos os frames que tinham. Aliás, porque o Armageddon, o pessoal não se lembra do cometa, lembra-se da música do Aerosmith, não é? E o Armageddon era o asteroide em que se levavam metralhadoras para o espaço, não era? Exatamente. Ter uma metralhadora para ir para uma exploração científica. É super útil. Não, mas eu, assim, pronto, é como eu te digo, eu gosto muito de cinema e gosto muito de cinema que tem a ver com o espaço. Um dos meus filmes favoritos é o 2001 Odisseia no Espaço. E gosto muito desse filme, não só pela mensagem que passa, a mim, porque toda a gente vê o filme, tem a mensagem que passa às pessoas, porque aquilo é muito aberto a interpretações. A minha noiva adora aquele filme, foi ver comigo ao Arrábida, numa sessão que eles tiveram de reposição, e ela adorou. Estávamos 5 pessoas a ver o filme. Não, estávamos para aí 8 pessoas a ver o filme e ela estava a dormir ao meu lado. Portanto, ela adorou o filme. Mas eu gosto desse tipo de filmes. E gosto principalmente de filmes que tenham espaço e que tenham física e que tenham esse tipo de coisas, que me deixem as coisas em aberto e que me mostrem, se calhar, uma visão mais de ficção do que é a coisa. Uma das séries que eu achei imensa piada, como é que aquilo se chamava? Era dos Cowboys do Espaço. Se calhar sabes o que é. Cowboys do Espaço. Star Wars? Não, era uma série que só teve uma season e depois houve um filme para a fechar, porque aquilo tinha um culto bastante grande por... eu já sei o que é. Eu nunca vi, mas eu sei o que é. O tipo que fazia de Castle também. Eu não me lembro do nome. Eu depois, se eu encontrar, eu meto na descrição, mas eu lembro-me não me estou a lembrar do nome. Essa série tinha também muitas coisas que iam buscar muita coisa da ciência. Por exemplo, eu, quando andava aos tiros no espaço, tinha que levar um fato espacial para dar o oxigênio para a arma. Que faz todo sentido. Não dá para disparar armas no espaço. Não há reação química que projeta... Um filme que também teve um conselheiro espacial. Conselheiro espacial, vamos lhe chamar assim, que é bonito. Conselheiro espacial. Parece que alguém que vem do espaço para a Terra e diz assim, calma, que queres ver tu ficares confuso? Sim. Foi o Chewbacca. Ok.
Sabes quem é o Chewbacca? Sei. Não está bem. Foi o Ad Astra. O Ad Astra. E eu não tenho muita amor para esse filme. O Ad Astra é do com o Brad Pitt? Exatamente. É horrível esse filme. É horrível. Eu não gostei nada. Eu não gostei muito desse filme. Mas também teve um conselheiro. E eu não gostei porquê? Sai no hype do Interstellar, sai para aí um ano ou dois depois do hype do Interstellar, para ir buscar aquele hype do universo, porque na altura foi tipo, o Christopher Nolan faz um filme e depois o pessoal vai atrás. Sai o Inception, sai 5 clones do Inception. Sai o Interstellar, 5 clones do Interstellar. Sai um filme confuso chamado Tenet que ninguém percebe, saem 5 cópias do Tenet. Percebes? Portanto, há sempre assim uma tendência que é o Nolan que cria. E o Ad Astra faz coisas muito mal, porque tenta-te confundir e não te confunde. Chama-te estúpido, chama-te burro e tu ficas chateado. Estás a ver o filme e dizes, eu não sou burro, eu estou a perceber o que está a acontecer. E eu não gosto que me chamem burro. É muito assim. E acho que o cinema, a arte no geral, quando fazem das pessoas burras, as pessoas têm tendência a não gostar da arte. Eu acho muito isso. E pronto, já estamos a divagar completamente, já não estamos a falar sequer do que devíamos falar. Ia-te dizer, o que é que tu achas mais fascinante em fotografar estrelas? Tipo, o que é que te leva a fotografar estrelas? Isso é uma boa questão. Eu na verdade, se calhar até nem sei responder a isso. É assim, eu como sempre gostei do espaço, da observação e da astronomia e isso, sempre tive o fascínio de pensar, quando conseguir arranjar assim uma câmara fixe, eu vou me dedicar Mas descobres alguma coisa fora, ou seja, nesse teu trabalho de fotografia consegues, já te aconteceu descobrir alguma coisa fora daquilo que tu conhecias ou trabalhas dentro do conhecimento que tens? É assim, existem, pronto, eu já fiz alguns trabalhos assim um bocado mais científicos. Quando trabalhava no Centro Multimeios de Espinho, nós tínhamos uns programas com uns miúdos que se chamavam as Ocupações Científicas Jovens nas Férias, em que nós fazíamos observação de planetas extrasolares. Os exoplanetas nós conseguíamos observá-los com o telescópio que tínhamos lá. Observá-los, ver o trânsito deles, não é bem observá-los diretamente. Mas aquilo que eu hoje em dia faço mais nem é aquela astrofotografia de estar a fotografar os objetos, galáxias e nebulosas, não é isso, é mais uma fotografia de paisagem com enquadramentos engraçados e com o céu como plano de fundo e principal. Tu tens uma foto, que até foi o Zé que teve cá num podcast já há uns tempos atrás, que nos falou que é uma foto que ele mostrou-nos, uma foto do, acho que é uma capa do Facebook, que é a tua capa do Facebook. Sim. Estás a lembrar qual é? Sim, eu acho que é um panorama, não Exatamente. é? Isso demorou quanto tempo? Demorou um bocado, são mais de 100 fotos. Porque... Isso aqui é uma noite inteira? Não, é assim, 100 fotos de 15 segundos não é uma noite inteira. Não, mas... São 150 minutos, não é? Sim. 150, não, 1500 segundos. Portanto, assim, não é assim tanto tempo. Agora, os panoramas têm o problema que a pessoa tem que os fazer numa altura específica do ano, não podem ser feitos sempre, é só mais até ali à zona de junho, julho no máximo, e nós só temos o centro da Via Láctea visível a partir de março, mais ou menos. Portanto, temos assim um timing, mas timing fascinante que vocês têm datas e têm coisas. Eu tenho sempre tudo marcadinho. E tens a noção da rotação e da posição, isso é fantástico. Sim, uma pessoa tem sempre que fazer algumas... Pelo menos eu faço algumas contas. Há quem use algumas aplicações, eu gosto de ter o meu Excelzinho mais analógico, exato. Mas essa foto, é assim, eu não me consigo... Ela já foi feita há alguns anos, eu não me consigo lembrar exatamente, mas eu penso que aquilo foram 3 filas de 7 fotos. Portanto, 21, uma montagem de 21 fotos, é que é uma coisa gigantesca, em que cada frame dessas 21 tem 5 ou 6, exatamente para eu eliminar o ruído. Eu faço 6 fotos todas iguais, mexo a cabeça, mais 6 fotos todas iguais, e estou ali com... costumo meter no
no timerzinho que tenho para tirar as fotografias, para poder estar ali durante uns minutos sem estar a pensar em estar sempre a fotografar. Mas Qual foi a foto que mais tempo demorou a tirar nesse tipo de registro? é assim, existem algumas que pelo tipo de fotografia demoram muito tempo a tirar. Se uma pessoa quiser fazer um Star Trail, que é basicamente aquelas fotografias em que nós deixamos a câmera quieta, centramos em algo que exista na paisagem e depois estamos continuamente a tirar o máximo possível para ficarmos com os riscos das estrelas. Essas aí demoram muito tempo, porque quanto mais tempo eu tiver a fotografar, maiores vão ser Mais nítido e os maiores, riscos exato. que eu vou ter na foto. Sim. E para dar aquela sensação de completarem o círculo e tal, convém que eles sejam grandes, porque senão fica assim um bocado. Uhum. E essas demoram bastante tempo. Mas quando uma pessoa, por exemplo, consegue tirar fotografias à galáxia de Andrómeda, à nebulosa de Orion, às Pleiades, conseguimos com uma máquina normal, ok? Precisamos de um tripé que se calhar nos faça o acompanhamento da rotação da Terra para podermos ter um bocadinho mais de tempo de exposição, mas não precisamos de um telescópio, conseguimos fazer isso com as lentes que uma pessoa tem. Rotação da Terra. A Terra não é plana, desculpa. Mas é plana, mas pode rodar também. Roda à volta, exato. É tipo um vinil. Exato, é tipo um vinil. De qualquer das maneiras, tipo, nessas situações em que nós estamos muito tempo a fotografar, nesses objetos nós conseguimos pegar nas nossas, com uma lente normal, obter resultados fixes até. Mas isso requer que de facto aquilo esteja basicamente uma noite, não diria uma noite, mas umas 3 horas, 4 horas ali, sempre no mesmo sítio. Ou seja, tu passas muitas noites em branco. Sim, algumas. Mas é por gosto, portanto não cansa. Pois não, é giro. É giro e depois não tens é o só sentido isso. de comunidade, ou seja, estás com outras pessoas? É assim, às vezes. Às vezes é introspectivo, é só mesmo estar sozinho, não é? Sim. Umas vezes vou deve saber sozinho. bem Também isso. isso depende um bocado também da Não é que disponibilidade das costumas outras pessoas. fotografar aqui? Eu- Tu tens de te afastar quantos quilómetros assim de uma grande cidade? É assim, eu para ter um céu minimamente decente tenho que ir para a Arouca, para a Freita, para a Serra da Freita. Ok. É no mesmo alinhamento onde eu estou. Não Só é? que é mais para baixo. São Eu- 50 minutos de viagem, 1 hora mais ou menos. Mas para mas- tirar uma foto, Sim. Pois, tens de começar a pois. cobrar ao céu a cena da viagem. Eu acho, 36 cêntimos ao quilómetro. Eu acho mágico. Eu costumava ir para a Sertã e lá passaram uns dias, pá, e o céu lá é completamente diferente. Sabes? Mas nós cá em Portugal temos um grande problema com o nosso céu, porque temos um problema muito grave de poluição luminosa. Uhum. Nós temos luz em todo o sítio. E existem algumas aplicações que mostram, aliás, é uma das coisas que uma pessoa tem que ter mais ou menos uma noção, é exatamente a quantidade de poluição luminosa que existe no local para podermos fotografar. Sim, claro. Porque como uma pessoa usa os ISOs 3200, 6400, se nós usarmos isso aqui no Porto, a foto fica toda queimada, não é? Tipo, 15 segundos a 3200 é um borrão. Branco. É branco. É branco, é tudo branco. Exato. Portanto, isso é uma ótima maneira de saber se o sítio é bom ou não para fotografar. É eu fazer uma exposição de 15 segundos com ISO 3200, se aquilo der, e um F baixinho, portanto, se aquilo der, se não queimar, então dá para fotografar a Via Láctea. Agora, nós cá em Portugal temos acho que somos, se não somos o primeiro, somos o segundo país do mundo com maior quantidade de luz per capita. Portanto, estamos Ou seja, nós- super iluminados. Nós temos medo de escuro. Temos, Exato. a Também precisar Também é assim, disso, é um pelo país menos. pequenino. Mas é per capita. É para capita, não é por área. Pois. Então pronto, nós só simplesmente a Leroy Merlin está a vender muitos holofotes Exato. ao povo. Aliás, se nós formos ver os mapas de poluição luminosa, nós reparamos que a fronteira de Portugal está completamente nítida com Espanha. Dá para ver perfeitamente a forma de Portugal no mapa de luminosidade. Mas exato.
Nós temos holofotes nas fronteiras. Que é para eles saberem onde é, que é para não pisarem cá, que senão acontece. Lembram-se de Taos Barrote? Já está padeira pega na pá. Traumatizados, mas isso também cria-te uma dificuldade. Já tiraste fotografias fora de Portugal? Já fui para a Espanha tirar fotografias, exatamente. Ok, e lá é mais fácil? É melhor, porque estas zonas aqui, principalmente aqui na zona do norte, na fronteira com Portugal, são mesmo bastante escuras as zonas de Espanha. Portanto, agora, lá está, eu conheço melhor o país. Isto também me faz, a astrofotografia também é uma coisa gira, porque me faz andar um bocadinho por todo o país e conhecer muitos sítios e lugares super engraçados que existem cá. Eu até estava a falar antes do podcast, quando tinha feito a viagem Nacional 2, ter apanhado um campismo marcado e encontrei várias pessoas com telescópios a tirar fotografias porque diziam que era uma zona muito boa para captar. O Alentejo é uma zona com pouca poluição luminosa cá de Portugal. E então lá vê-se bem a Via Láctea quando uma pessoa sai, mesmo saindo com luz, vê-se bastante bem. Posso estar a dizer uma baboseira, mas eu tive, quando era miúdo, andei num campo de férias que era em Castelo de Bode, na barragem de Castelo de Bode, perto de Tomar. Sim. E eu lembro-me de ver pessoas lá a fazer este tipo de coisas, isto há anos, ou seja, isto ainda com máquinas analógicas ou as digitais a começarem ainda. E eu lembro-me de ver pessoas lá a fazer este tipo de fotografias porque diziam que lá tinha pouca luminosidade. Isso também são coisas que vão mudando. E então esta nova transição que houve das lâmpadas de sódio para o LED também fez algumas mudanças nesse aspecto. Porque o LED é muito mais direcional do que... Não. Porque aumentaram a quantidade de luz com o LED. Porque o LED é mais barato, então vamos meter mais luzes. Ou seja, isso ainda piorou. Piorou e principalmente porque o sódio emite numa certa região espectral em que nós com os filtros conseguíamos eliminar essa zona. E o LED é uniforme. Então esses filtros já não servem para nada para as lâmpadas de LED. As lâmpadas de LED deveriam ser vermelhas e deveriam avermelhadas, alaranjadas ou avermelhadas com temperatura espectral bastante baixa. E deveriam ser de menor intensidade e direcionadas. O problema é que às vezes a direção... Se o pessoal dos carros não sabe direcionar os médios para o chão, quanto mais os gajos a direcionar candeias. Às vezes andam na estrada e os carros andam com os médios assim. Deve ser, tem a mania que são faróis. Pronto, fica aqui um aviso. Dá para baixar os médios. Tem um coisinho de lado no carro. Eu ensino-vos, se vocês quiserem, façam um tutorial. Ia-te fazer uma pergunta, que é... o que é que tu achas, e acho que vai ser a última pergunta que estamos a ficar sem tempo, o que é que tu achas sobre a exploração humana do espaço? Ou seja, tu achas que nós vamos conseguir sair daqui e continuar a raça humana pelo universo afora? Tu achas que nós vamos assistir a Andrómeda a bater aqui na nossa pequena Via Láctea? Tu achas que nós vamos durar assim tanto tempo? Ou tu achas que nós somos finitos e tudo vai acabar como eu acho que sim? Eu acho... Primeiro, que o facto de Andrómeda vir bater na nossa galáxia não vai interferir em nada. Sim, não interfere em nada. Elas, gravitacionalmente, não, eu estou a dizer, em princípio, não se vai passar nada. Exatamente, eu estou a dizer ver. Eu estou a dizer, tu achas que nós vamos durar tanto tempo, tu achas que o ser humano vai conseguir superar todas as expectativas e fazer uma exploração espacial e conseguir chegar a outros planetas e depois manter a nossa existência durante milhões e milhões de anos? Eu não sou assim tão otimista. Eu também não, por isso é que eu te estou a perguntar. Não sou assim muito otimista. Eu acho que a nossa civilização deve estar próximo do máximo de evolução. Não sei até que ponto é que... Também temos aqueles graus de evolução que foi criado, já não me lembro o nome do cientista, mas ele criou uns graus de evolução. Nós estamos no nível 3 ou nível 4. Estás a falar dos... Isso é do Isaac Asimov, acho eu. Acho que é. São 7 graus de evolução. E acho que são menos, são 4 e nós não estamos sequer no primeiro. Então não estamos a falar do mesmo. Estou a falar Mas tem a ver com a questão de agregar a energia. Tipo, o primeiro nível é agregar a energia do planeta Terra, o segundo é do Sol, o terceiro é do sistema solar, e depois da galáxia. Então se calhar estamos a fazer do mesmo e eu exagero sempre, meto logo 7, 10, 20, que eu sou um exagerado. Nós não estamos nem no primeiro. Não. Pois. Porque nós não conseguimos ainda. Nós não temos... E tu achas que nós estamos no limite da evolução?
vamos ter um problema muito grande com a energia, agora com a questão da inteligência artificial, que toda a gente fala nisso, e ela está de facto a atingir um patamar bastante interessante, só que em termos energéticos é uma coisa que consome imensa energia. Mas tu achas efetivamente que nós estamos a atingir o pico? Assim, ao que me parece, é um bocado isso. Estamos assim a atingir uma fase esquisita da nossa evolução, em que as coisas estão, mesmo a nível global, estão assim um bocado estranhas. E a nível de sociedade, parece-me que não há propriamente sim um interesse em que as coisas... Eu não sei onde é que eu ouvi isto, mas já ouvi dizer isto. Acho que foi alguém que ouvi dizer isto, que foi: todas as civilizações colapsam até a um certo ponto. E ele diz que o meu medo neste momento é que neste momento a civilização humana é toda uma só. Não há certos grupos, não há o Império Romano, não há não sei, não. Nós somos uma aldeia agora. O planeta Terra está todo junto. Mas eu acho que isso também, se calhar, é uma pessoa estar a ser um bocado egoísta, porque nós temos várias partes da Terra que não têm nada a ver com isso. Eu sei, mas é uma questão de como estamos todos ligados. Se uma coisa colapsar, colapsa tudo. Pronto, foi uma ideia que ele tem. Eu não estou a dizer mas que... o colapsar não quer dizer que os humanos desapareçam, não é? Tipo, já tivemos perto de uma extinção em massa. Pronto, podia ter acontecido na altura da pandemia, podia ter corrido mal isto, não acredito muito, mas podia ter acontecido na altura da Idade Média. Nós temos certas situações aí complicadas. Agora, eu por exemplo, eu acho, na minha mas teoria... a vida é resiliente. Nós somos chatos para caraças, nós somos um vírus chato para caraças. Nós somos pior que o nosso amigo da pandemia. Nós somos mesmo chatos para a Terra. A Terra bem tenta livrar de nós, mas nós não saímos daqui. A ideia que eu acho é que... Eu não sou de todo otimista da pergunta que te fiz. Não sou todo otimista. Eu acho que tudo tem um fim. Acho que aprendi isso com a questão da mortalidade que nós temos e a questão de percebermos, toda a gente percebe até um certo ponto, e se calhar... Então se calhar tens aqui a resposta para aquela tua pergunta acerca de porque é que não há vida noutros sítios do universo. Sim, também. Não é? Nós não chegamos a tempo. E se calhar as coisas não duram um tempo suficiente. Então vou-te fazer outra pergunta antes que isto já está a prolongar. Existe uma teoria também que provavelmente poderia ter existido numa altura bastante anos atrás, ou seja, numa altura em que se calhar os seres humanos, imagina que existiu há 2.000 ou 5.000 anos atrás, uma ideia de vida em Marte. Existe uma teoria dessas. Até existe uma teoria mais rebuscada que diz que os seres humanos emigraram de Marte para aqui. Pronto, mas estás a falar de vida inteligente. Não estou a falar de vida inteligente. Não. Vida só. Efetivamente vida. A atmosfera de Marte depois foi-se quebrando e pronto, fala-se muito disso. E há quem diga que, imagina que há 5.000, 10.000 anos atrás, pronto, que seja. Não é assim, ou seja, no espectro temporal não é assim nada de especial, é uma coisinha de tempo, e dizem que provavelmente podia ter existido vida em Marte. E eu até acredito, acho que é até uma teoria que até é um bocado plausível. É assim, se nós estamos a falar de vida, que não deixaram nenhum registro arqueológico, não é? Nós não temos maneira... Nós também ainda não fomos lá para ver se temos registro arqueológico. Ou seja, neste momento existem lá sondas que andam lá a escavar e a tirar, amostras e isso tudo. Mas Marte é ligeiramente maior do que a Terra, não é? Não, é menor. É menor? Bem menor. Bem menor? Metade, pai. Pronto, estás a ver? Eu sou um burro. Não, eu aprendo sempre coisas novas. Eu, por acaso, tinha a ideia que Marte era ligeiramente maior que a Terra. É bem menor? É bem menor. Tipo, é bem tipo mais 20, pequeno. 20, 30% menor que a Terra. Eu acho que é 50, 60%. Sério? É mais pequeno. Juro. Estás a ver? Sei os nomes dos planetas todos. É até ainda me lembro. Eu ainda sou do tempo em que Plutão era planeta. e tinha que saber, mas não sabia efetivamente que Marte era menor que a Terra. Sou um gajo que gosta de espaço e que depois dá esta calinada gigantesca, este troço incrível. Pedro, ia-te perguntar, como é que foi esta cerveja para ti? Olha, esta cerveja foi super interessante. A da cerveja em si eu gostei bastante do sabor e do seu paladar. Da conversa foi fantástica e gostei muito de estar aqui convosco. Obrigado mesmo. Acho que foi super interessante. Eu nunca tinha participado num podcast antes. Apesar de eu fazer alguns podcasts sobre ciência na minha coisinha da Apex, eu
Nunca tinha participado assim num. Portanto, foi. Ia-te dizer, se quiseres, não sei se tens algum sítio em que possamos ver as tuas fotos. É assim, eu tenho o meu Instagram. Ok. E tenho o Instagram da Apex, onde eu também ponho algumas coisas. A Apex Ok. é o centro de explicações. Depois nós partilhamos até no vídeo, vamos e o pôr aí sítio os das links. observações. Portanto, essas coisas nós, pronto, eu costumo partilhar lá de vez em quando, mas Ok. eu as redes sociais às vezes é complicado estar a gerir o tempo todo e estar a atualizar. Portanto, compreendo, isso é as mais, redes a minha sociais- mulher percebe mais disso que eu. Repara numa coisa, nós temos 30 anos e para nós as redes sociais já são bicho. Portanto, eu percebo que o pessoal mais velho ainda seja pior. Eu compreendo perfeitamente. Portanto, não Sim, é nada porque disso. o Pedro tem 140. Ei, é que exagero. O Pedro estava cá quando foi o Big Bang. Era. Exatamente. O Big Bang. O Big Bang é o relógio. Eu realmente. Pronto, não se esqueçam de seguir em todo lado. Menos na rua. E sigam-nos em todas as redes sociais que estão aqui a aparecer agora à frente aqui do Zé. E o Spotify e o YouTube que está a aparecer aqui agora aqui neste bocadinho. E Pronto. aqui, subscrever. É. Também podes fazer assim, olha, faz assim para subscrever. Olha, faz assim. tu, Pedro. Assim, E o subscrever aparece aí, ó, como estás a ver ali. Fantástico. Fantástico. Podemos dizer adeus, não podemos dizer adeus para ali para cima porque a câmara desligou, porque às vezes acontece. Desligou. Desligou. Deve ter ou sobreaquecido, ou o cartão de memória encheu, ou então desligou isso. porque lhe apeteceu, porque também é uma coisa que a tecnologia Exatamente. faz. E é por isso que nós, eu acho que ainda não estamos no limite da tecnologia, porque a tecnologia ainda faz coisas que lhe apetece. E a tecnologia tem que fazer o que eu lhe mando. Ouviste, câmara? Pronto. Mas obrigado por ter estado connosco. Obrigado, Pedro. Gostei muito desta conversa mesmo. Eu é que agradeço pela oportunidade. Provavelmente vou-te chatear de vez em quando. Vou-te mandar assim umas notícias. Agora vais adicionar o Finas Imperiais no podcast, no Instagram, e de vez em quando vou-te mandar assim umas coisas. Já viste isto? Vais saber que sou eu, não vai ser ele, vou ser eu a mandar. E obrigado mesmo, porque eu gostei mesmo muito da conversa. Obrigado. Okay. Tá. Obrigado. Tchau, Obrigado aos dois. Tchau, tchau. 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 Obrigado, pessoal. Desculpa lá que eu jabardo um bocado com a ideia das teorias e não sei o quê, porque é uma coisa que eu acho mas um piadão do caraças. Temos aqui uma viagem para fazer. Quer pedir o contacto deste senhor e um dia que ele vai tirar fotos à noite? Eu vou. Sim, Tu bem, vais. Ok. claro. Eu gostava, era muito fixe. Aprendes umas coisas sobre fotografia à noite, que é uma fotografia difícil. Pois é. Não é bem uma fotografia à noite isto. Isto é uma fotografia à noite ou outra coisa, mas sim, tudo bem. Sim, mas... Com, Fotografia à noite com, ou leva luzes? é uma fotografia nas piores condições que tu podes querer a fotografia. É quase. As piores condições é quando tiro fotografias a ti que tu és feio. Bem, E é continuamos. isto. Vamos lá.